Imagina você casar com um americano que atuou como militar nos Estados Unidos e que se encaixa em tudo que o seu pai escolheu para ti, dentro da religião, da família. E do nada ele resolve mudar e ir para o Brasil e nesses anos ele começa a te escravizar através da Bíblia, usando a Bíblia como desculpa. Não bastando as atrocidades e bizarrices que ele faz com você, ele também faz com seus filhos, que também sofreram atrocidades e bizarrices só para nascer, até ele conseguir deslocar o coração de um. Tenho que engolir seco aqui e não consigo nem finalizar o início da entrada que eu faço aqui para vocês. De tão bizarro que é. Essa é a história do Dandridge Armani Grayson. E acreditem ou não, a parte mais bizarra e pior da história eu ainda vou contar aqui para vocês. Eu vou chamar ele aqui de Grayson, tá? E já foi apresentado aqui no Brasil por ele mesmo, tá? Ele mesmo se apresentou como pastor. É a primeira coisa que eu quero já desfazer, né? Porque o certo é colocar ele como um missionário religioso. E por que eu digo isso? Porque nenhuma das igrejas aqui confirmaram a participação dele como pastor. Não se tem registros disso. E quando se era perguntado para ele qual era a conexão que ele tinha com a religiosidade dele, ele colocava que ele era pastor aí de um ministério de São Paulo, o que também não foi confirmado. A única imagem aí que a gente tem do Grayson é dele cantando em um culto. A gente vai deixar essa imagem aqui agora para vocês assimilarem quantas caras, quantas personalidades tem esse homem. Quem vê essa imagem vai assimilar ele como um homem de Deus. E era assim que ele se intitulava, um enviado de Deus. Eu tentei buscar detalhes de como o Grayson conheceu a Maiana e eles viraram essa família aqui no Brasil, porque eu achei que a raiz da coisa não estaria conectada com a prática dele em igrejas aqui do Brasil. E eu estava certa. E aqui eu não estou desmerecendo as igrejas dos Estados Unidos, que é de onde os dois vieram, mas sim a prática e interpretação que se era feita por lá, por ele, e que ele trouxe para cá, para o Brasil. A Maiana, a esposa dele, ela nasceu no Japão, mas os pais são norte-americanos. E a gente não sabe qual é o tipo de religião ali que os pais praticavam, acredito eu, que são evangélicos, não sei de qual vertente. A única informação que a gente tem é que a Maiana, então, conhece o Grayson por ele já ter servido o exército, né? Ele tem um nome aí por ser ex-militar lá nos Estados Unidos. A prática dele da religião se assimila à religião da família dela e a partir disso o pai faz esse casamento que parece que lá nos Estados Unidos era tranquilo. Do nada, o Grayson vem para uma viagem no Brasil e resolve então que quer morar aqui no Brasil. Até aí, eles só são casados. E eles fazem essa vinda ao Brasil com a documentação toda regulamentada, tá? Eles não chegam como imigrantes ilegais. Aqui, o Grayson começa a ditar uma nova forma de vida dentro da religião que parece, eu digo porque eu não consegui dados para entender se lá nos Estados Unidos ele já vivia assim e o pai dela achava normal, e isso aumentou aqui no Brasil, ou se ele mudou
a máscara aqui no Brasil. Mas ele acredita ser um enviado de Deus e o que ele pratica já não é mais como evangélico. Ele cria uma própria religião. Informações falam que essa criação dessa própria religião já existia lá na família dela nos Estados Unidos. Não é uma coisa que ele resolveu fazer aqui do nada no Brasil, mas eu acredito que ele tenha criado vertentes e forças maiores sozinho com ela aqui. Lá nos Estados Unidos, então, a família já pratica aí uma religião própria que a gente não sabe quais são as regras e que tem ali pequenos e pontos, estruturas de quem é evangélico, mas na interpretação da família, tá? Eu não tenho ideia se é certo ou se é errada. Dentro disso, ele se nomeia pastor, enviado de Deus, o dono da palavra do Espírito Santo. Então, o que ele fala tem que ser seguido e é o certo, já que é o Espírito Santo que fala para ele, não é mesmo? Me desculpem a ironia, as pessoas religiosas que irão assistir aqui esse vídeo e entendam que eu não estou falando da religião de vocês, já que eu deixo claro que ele criou algo, uma religião própria dentro de ser evangélico. Desculpa repetir, mas as pessoas cortam o vídeo aqui e começam a me xingar nos comentários falando que eu tô falando mal de Deus e tal. Então eu prefiro repetir 2 vezes para que fique claro. Eles vivem aqui no Brasil por mais de uma década. Passam pelos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. O que se sabe então é que o pai da Maiana criou uma igreja sediada lá nos Estados Unidos, aonde o Grayson tinha algum poder. E aqui no Brasil, ele se diz representante dessa denominação sem sede alguma. E aí, aqui no Brasil, ele começa a frequentar outras igrejas, não só igrejas, tá? Nós temos registros de empresas, de parar pessoas na rua para divulgar, então, essa palavra aí. Ele sempre está muito bem vestido. E o que eu não entendo é como, já que o Grayson não tem nenhum tipo de trabalho no Brasil. E esse tempo todo ele vive aqui com ela através de doações de igrejas. As pessoas que têm contato com o Grayson, eles descrevem essa pregação dele como um ardor religioso fora do normal, ultrapassando os limites, ultrapassando a voz por cima de terceiros. Empresários chegam a falar que quando David vai no estabelecimento e começa a falar ali com seus funcionários, eles conseguem perceber um desconforto e preferem então de visitá-los. Ele não tem ali uma reação de confronto, quando então ele é pedido para se retirar das empresas, que ele não vai para trabalhar, tá? Ele vai para pregar a palavra de Deus. Mas os empresários começam a perceber que ou ele fica do outro lado da rua, no outro dia, ou sempre está atravessando ali um farol e tenta pegar esses funcionários, essas pessoas para conversar, então, numa entrada ou numa saída do trabalho. Ele, com a esposa aqui, não só a esposa, porque vocês já vão saber do resto, não tendo como se manter nessas andanças de comércios, conhecendo gente, conhecendo pessoas, indo em igrejas, compartilhando das suas opiniões e reflexões, muitos convidam ele para ter vários tipos de emprego, desde o mais simples até um básico, médio aí, para que ele consiga sobreviver. Todos os trabalhos são negados pelo Grayson. Isso porque ele diz que ele foi enviado para falar a palavra de Deus e somente para trabalhar para Deus e não para o homem. Aqui, eu faço um entre parênteses que eu tenho, contato com mulheres que passaram por esse sofrimento de privação de uma vida de conforto ou de uma vida com o básico, porque em algumas congregações, igrejas, e aí são todas as religiões, tá? Não tô falando só dos evangélicos aqui. Se tem essa coisa de servir a igreja, servir Deus, mas de não ter tempo e nem espaço para cuidar da sua família, para ter o seu trabalho, para ter o seu dinheiro, porque Deus proverá.
porque Deus em primeiro lugar. Sim, Deus em primeiro lugar, mas nós temos que cuidar também das nossas necessidades e das partes financeiras, e da nossa parte financeira, para que a gente consiga viver, né? Isso a gente tem até mulheres que começam a sair para pedir, começam a trabalhar, começam a manter a casa, porque o marido tá ali parado, que ele só pode servir a Deus, ele não pode servir a mais ninguém. E se tem homens, né, que se reúnem, gente, não estou falando que é a maioria, mas acontece, de se reunir e falar, não, né, ah, nossa, surgiu uma oportunidade de emprego. Não, não vai, porque você tem que estar aqui servindo a Deus. Ah, surgiu uma faculdade para eu estudar, um curso técnico para eu conseguir dinheiro. Não, mas isso não é servir a Deus. Isso aí é uma distorção de imagem, né? Entre outras que a gente tem em todas as religiões, que as pessoas não conseguem assimilar o que é o certo e o que é errado. Ou assimilam a palavra de acordo com o interesse do que elas querem. O cara não quer trabalhar, né? O cara quer que doem para ele porque ele é o enviado de Deus e Jesus recebeu doações e viveu com pouco, né? Então ele acha que, né, enviado de Deus, ele vai ter que, todo mundo vai dar dinheiro, vai dar tudo para ele porque ele tá fazendo um bem pro mundo. É por aí que vai a ilusão, tá? Que vai totalmente, né, o que a Bíblia, ou se você não segue a Bíblia, qualquer tipo de outra religião que é ligado ao amor e à caridade, prega. Que na verdade é que o homem cuida da mulher, o homem tem que prover, tem que cuidar da família dele, a mulher também vai cuidar da família, vai ter uma troca de amor entre os dois, né? Não tem nada a ver com isso do cara ficar lá só servindo a Deus e deixar a família dele passar fome. Essas regras, essa loucura toda, não era só fora da casa. Ele direcionou a Maiana, então, a viver submissa e a seguir as regras dele. Primeiramente, a Maiana diz que nunca mais teve contato com a família dela. Ela não tinha telefone, ela não podia mandar uma mensagem de ter internet, computador, o que quer que fosse. Então ela nunca mais teve contato com a família dela. Na última casa, porque eles se mudaram para vários lugares durante esses 10 anos, na última casa tinham papéis onde ele escrevia mensagens de submissão que a Maiana teria que seguir, e não só de submissão ligado ao que está escrito na Bíblia, não. Eram mensagens incriminatórias, onde ele estava realmente cometendo uma humilhação, um crime do que ele exigia ali que a Maiana fizesse. Não bastando isso, ele quis filhos. E a Maiana deu filhos para ele. Só que cada criança que ela ficava grávida, ela não podia ir ao médico. Isso porque ele dizia que a mulher, o corpo da mulher, não poderia ser exposto para outra pessoa que não fosse o marido. Então, todo o pré-natal, até o parto, quem examinava e fazia era ele. Então, ela teve aí 4 filhos dentro de casa, sem nenhum tipo de higiene, sem anestesia. Não sabemos se ela passou por alguma complicação no parto ou antes do parto. Como ele fez para ela ter essas crianças? Se foi de uma forma saudável, se ela estava alimentada, se foi no... A gente não sabe o que aconteceu. Só sabemos que as crianças sobreviveram. Ela não tinha só o bloqueio de não usar celular, de não ter rádio, de não ter televisão. Não. Ela não poderia tentar nenhuma forma de se comunicar com a família dela. Tudo isso a Maiana aceitava porque o Grayson usava palavras da Bíblia, frases, trechos, enfim, pregações dele, que faziam ela entender que isso era o que uma mulher deveria fazer e seguir. Tudo que ele direcionava e fazia de forma física nela, ele também fazia para educar e direcionar as crianças na religião que ele criou, também de forma física. Então, essas crianças começaram a ter marcas desde sempre. Os únicos que saíam para a escola eram as crianças. A mulher, ela não poderia sair de casa sem ele. E as crianças só saíam para a escola para ter auxílio, no caso, o Bolsa Família. Ao todo, ele ganhava R$ 1.500 no mês de Bolsa Família por causa da presença das crianças na escola.
Se elas tivessem falta, ele não poderia receber. Então, para que não observassem o que acontecia nas crianças, elas iam sempre de manga comprida, calça comprida, independente se estava frio, se estava fazendo calor, para que ninguém percebesse por aquilo que elas estavam passando. Já tem registros de os filhos mais velhos falarem que o papai mordia a gente. Graças ao Bolsa Família, se pôde então entender onde eles estiveram no Brasil durante esse tempo. Nós temos registros que antes de chegar no Rio Grande do Sul, que é onde acontece a fatalidade que é exposta para o mundo, que a gente já vai trazer aqui, eles iniciaram aí em Palmitos, Santa Catarina, e já teve o Bolsa Família vinculado em São Paulo, em Mogi das Cruzes, Águas de Lindóia, Itapira e outras regiões de São Paulo. Em Águas de Lindóia, eles já responderam por agressão em um dos pequenos, o seu mais velho, só que na época tinha 7 anos. O menino chegou a ser retirado do convívio familiar, mas depois ele foi devolvido. Isso porque o processo foi arquivado. E se tem aí uma sequência de registros de pequenos acontecimentos, de até em UPA perceberem marcas nas crianças, e disso ir ficando perdido porque cada hora eles estavam em uma região, em um lugar diferente. Então, quando alguém ia buscar entender o que estava acontecendo, eles já tinham mudado para outro lugar. Existe aí, né, tanto em São Paulo como em Santa Catarina, registro de as crianças tinham alguma marca no corpo ou quebrou o braço em um acidente, mas nada ligado ao que o pai fazia. O pai castigava eles e doutrinava eles, né, de uma forma violenta, dizendo que seguia o Antigo Testamento. Falo aqui de novo, isso não tem nada a ver com a vertente do evangélico, do católico, do que quer que seja. Ninguém até agora conseguiu entender que igreja é essa que foi criada lá nos Estados Unidos pelo pai dela e qual era a vertente que ele modificou, que ele trouxe aqui para o Brasil. É algo inédito e com certeza que não seria aprovado por nenhum de nós. Existem aí já registros de testemunhas falando quando tentavam conversar com a Maiana, se questionavam muito, principalmente a questão de ela já estar com 4 filhos, né, de parar de ter filhos, porque assim, eles viviam aqui através de doações, né, principalmente das igrejas, e aí sim a conexão com igrejas evangélicas. Eles tentavam ajudar, como sempre ajudam pessoas aí necessitadas. Ela ficava muito nervosa, não sabia responder, falava que era por causa da religião dela. Chegou até uma vez a pegar os donativos e a jogar na frente da igreja, devolvendo de um surto que ela teve de questionamento sobre ela continuar tendo filhos ou se tinha alguma coisa errada. Tem também registros aí de um vizinho que tentou tirar fotos porque entendeu que tinha alguma coisa errada na família e queria aí denunciar para o conselho tutelar. Houve uma movimentação, mas essa movimentação ela foi tardia. Agora a gente vai direto para Viamão, Rio Grande do Sul, né, que foi o último lugar que eles escolheram para morar. Eles estavam ainda bem distantes da escola, eles vão em agosto do ano passado e em setembro as crianças já começam a estudar. Existe aí um primeiro registro, então, de que um dos filhos mais velhos vai com o joelho machucado para cuidar no hospital e ali tem todo um grupo de conselho tutelar e outras coisas. Essa mãe, eu esqueci de falar, né, da Maiana, se ela veio dos Estados Unidos, ela não tem tanta facilidade em falar português e parece que isso não é um dos pontos que o Grayson quer, então, que ela tenha. Então, ela fala inglês. Esse tempo todo, ela ainda não sabe se comunicar totalmente. Esse machucado no joelho acontece em novembro, então, do ano passado, e aí a enfermeira tenta colocar a mãe em uma assistência social, né, tenta conversar, percebe que a comunicação não é fácil e que tem uma resistência da parte da mãe de querer essa ajuda. E aí se vai, então, até dezembro, ali uma movimentação de escola, conselho tutelar, né, todo esse grupo, para tentar entender quem é aquela família nova que tá ali. Eu não sei em que dia de dezembro que as crianças então voltam pro hospital com conjuntivite e é descoberto uma outra marca agora no rosto
da criança. E também se tem marcas ali nos braços superiores, isso dos filhos mais velhos, não é do Oliver, o mais novo, o filho mais novo deles, de 3 aninhos. E nisso não se tem aí uma comunicação com o conselho tutelar, eu não tenho informações, né, do que foi feito, se chegou até o conselho tutelar, enfim. E aí, a partir disso, o CRES, que já é um centro acima, né, que ajuda a auxiliar nessa parte, entra para tentar um contato maior com essa família. E olha o absurdo. As visitas do CRES, elas são assim, você toca a campainha, bate no portão, se alguém atende, né, você pode entrar e conversar. Se não, não. Então o que acontecia é que eles iam visitar essa família e ninguém atendia. Eles batiam lá no portão e ninguém atendia. E olha que bizarro, esse pai, quando acontecia essa tentativa de contato, depois ele ia, um dia depois, lá no CRES, lá na assistência social. Ou seja, ele sabia que eles estavam indo lá tentar contato com a família, não atendia e no outro dia ia lá tentar contato na associação sem a família. Ele vai sozinho, fala que tá tudo bem, e aí se tem uma confirmação convincente de que tá tudo bem, mesmo com aquelas marcas apresentadas nas crianças, o pai sozinho vai lá e se confirma que tá tudo bem. Em fevereiro vai a família toda, mas a família se locomove até lá, já preparados para passar uma imagem de que está tudo bem. E só em abril, então, tem uma outra confirmação na escola de que está tudo certo, que é uma família amorosa. De maio para junho, por aí, então, a família se muda para uma casa mais perto da escola. Essa casa, ela é emprestada para doação, né? Depois, se ele conseguisse trabalho e tal, poderia pagar o aluguel. Eu vou deixar a foto aqui do pastor. Esse sim é o pastor, tá? O pastor Carlos, que dá uma entrevista aí emocionante, falando de como ele ajudou, ele até se preocupou de ver que eles estavam em uma casa muito distante da escola e conseguiu uma casa mais perto para eles da escola, para a locomoção das crianças. Ele fala das crianças vindo abraçar ele, enfim, né? Um homem aí de bom coração, diferente do missionário que passava essa imagem que não tinha nada disso. E aí, nesse momento, então, a assistência social, que ia dar lá o checkmate de que tá tudo bem, porque eles conseguem fazer uma visita nessa família e ver que não tem problema nenhum. A escola começa a entrar em contato que as crianças pedem muita comida, estão passando fome, que tem alguma coisa errada. A escola fala que as crianças são isoladas, não têm comunicação, sentem frio, estão mal vestidas, estão mal cuidadas. E aí, então, eles resolvem marcar uma visita, uma reunião, na verdade, com a mãe, acredito, na escola, dia 9 de julho, para ver o que tá acontecendo. Só que já é tarde demais, porque dia 8 de julho, sério, é difícil, gente. Eu tenho um problema exagerado de contar as coisas e imaginar. E isso me bloqueia quando é algo muito bizarro. Vamos lá. Antes da gente entrar no que aconteceu no dia 8 de julho, eu vou descrever como que era essa casa para vocês e o que essa mulher aceitava, então, com 4 crianças, dentro do que eu posso falar aqui. A casa tinha uma parede na cozinha e mais nada. O resto era separado através de cortinas. A casa não tinha portas. As crianças dormiam no chão. E ele, né, antes do mês de março e tal, ele manda mensagem aí para empresários agradecendo que ele conseguiu que doassem uma geladeira e que precisa de mais doações. A gente entende, né, que o pastor e a instituição não tem obrigação nenhuma de doar nada, e a gente não está aqui colocando as condições da casa para reclamar do que eles fizeram, que era ali o máximo que podiam, né? Mas sim, para vocês entenderem o que esse homem aceitava que a mulher dele e a família dele passasse, filhos aí de 1 a 9 anos, simplesmente para ele só trabalhar para Deus. Entre aspas. Bom, o que acontece então é que o Oliver, uma criança de 3 anos, o pai passa ali pelo quarto entre as cortinas, diz que ele não dá bom dia, então ele começa a ter um confronto físico com essa criança por causa disso. Não é só uma cinta ou mordidas como se tem registrados. Ele parte mesmo para cima da criança. Ele tem um registro aí de atleta, de um homem que corre todas as manhãs e um corpo que demonstra isso. Ele é um homem definido e ele usa dessa força a ponto de quebrar a perna, deslocar o coração. Tudo isso é feito em um cômodo onde não se tem portas. As divisões são por cortinas. E a mãe disse que estava em um outro ambiente, que ela não escutou e não percebeu
o que estava acontecendo. Quando ela percebeu, já era tarde. O Oliver é levado para o hospital, mas ele não sobrevive. Não tenho certeza se são 4 ou 5 crianças, né? Mas imagina, a gente tem que movimentar alguma coisa aí nessa parte da assistência social, né? A gente tem uma mãe e um pai com 5 crianças. Quantas vezes eles foram na casa e ninguém estava lá? Se tinha informação de que eles viviam de doações. Ninguém trabalha. Aonde é que está essa família? Depois eles foram lá e aí eles confirmaram as marcas, tudo, que já deveria ter sido confirmado antes. Só as frases, os papéis com os dizeres de submissão para a mulher que ele colocava pela casa, só entrando ali e vendo isso já era suficiente, quanto mais as crianças que eram ordenadas a que escondessem essas marcas. Essa parte fica martelando muito na minha cabeça, porque era um simples questionamento de que tinha que ter alguém na casa em algum momento que eles foram lá. Agora que está sendo tudo investigado, né, que as crianças já não estão mais com eles, tanto a mãe como o pai foram presos, essa parte, né, que eu conto para vocês de tudo que a mãe viveu, é o que está sendo dito pela defesa da mãe. E eu acredito, um cara que faz uma coisa dessa, eu acredito que ele não tenha feito num surto só com a criança, né? Que essa vivência, e aí, gente, foi uma década passando por isso, né? Como é que tá a cabeça dessa mulher? Será que ela ainda tem a capacidade de falar não pra alguma coisa? Eu acredito que não. Em 10 anos, vivendo essa dor psicológica, religiosa, emocional, sem estar no seu próprio país, sem ter ninguém para pedir ajuda, sem conseguir se comunicar direito com o seu idioma, sem saber como que é dar 2 quadras ali na frente. Com certeza ela não tinha informações de nada, não sei nem se ela conseguia pegar um ônibus, né, aqui no Brasil, porque vamos pensar, essa mulher presa dentro de casa, só leva os filhos para a escola e volta para casa, e marido na cabeça sobre Bíblia e sobre o que ele quer que ela faça. Essa mulher, se bobear, ela não sabe fazer nada aqui, né, em outro país. A adaptação de uma mulher que casa com um estrangeiro, ela é super difícil, ela tem altos e baixos, ela precisa de conquistas e de coragens para que ela saia e comece a ter a autonomia dela, a independência dela. Essa mulher não teve isso. Além disso, 9 meses, 5 vezes grávida, sendo direcionada só pelo marido. Imagina, você ter um parto dentro de casa, sem anestesia, sem instrumentos médicos. Como que esse cara cortou o cordão umbilical? Sabe, é muita coisa, imagina. Então, por isso que eu estruturei o caso em cima do que a defesa falou e das informações de testemunhas que estão aparecendo. Os filhos, hoje, que já foram afastados dos pais, agora começam a falar e deixam muito claro que o mais velho, principalmente, ele quer esconder, que o papai não queria que ninguém visse, e fala de uma forma natural, que é a mordida do papai. Gente, isso eu não consigo descrever aqui, né? Casos como esse, não só com crianças, mas mulheres passam situações piores quando vão casar com estrangeiros em outros países. Aqui nós temos esse caso de uma então aí americana e também japonesa, né, dupla cidadania, que infelizmente no Brasil não teve o auxílio necessário, como nossas mulheres brasileiras na maioria das vezes também não têm. E o mais absurdo, não é dentro de uma religião que existe, uma religião criada na cabeça de um homem que veio da própria família dela. Nesse caso, a igreja que estava ajudando com doações não conseguiu ter acesso para ajudar essa mulher. Amigos, ela não tinha, ela estava ali sozinha. Então, a reflexão que fica pra gente é que a gente que a gente tenha, desde o início de qualquer relacionamento, pessoas à nossa volta, que nós possamos nos comunicar sempre, e que se a gente desaparecer, essas pessoas vão tentar ir atrás para ver o que está acontecendo, de tão forte que é a nossa conexão, além da conexão forte que nós já temos no relacionamento. Eu ainda não tenho informações da família, se eles tentaram contato, se eles entraram atrás do governo para ver o que estava acontecendo com essa mulher, ou se eles acharam normal. A gente vai esperar e agora ver, né, o desenrolar do caso, mas eu acredito que se eles não têm, né, o pensamento dessa igreja, dessa religião criada que esse homem aí estava tentando dissipar, divulgar, eu acredito que eles tenham tentado algum contato com a filha. Eu não vou culpar essa mãe, porque eu acredito que por todas as referências e circunstâncias, ela já não era ela mesma há muito tempo. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.